Olá pessoal, boa noite. Vamos começar o 7º capítulo de Holodomor, o Holocausto Esquecido, ok? Recordações do pai perseguido e a detenção do irmão mais velho. Não tenho muitas recordações do meu pai porque eu tinha só 3 anos quando ele morreu, em 1919. Mas do seu funeral, eu me lembro claramente. Um guarda vermelho estava de pé ao lado do seu leito de morte. Ele usava um cap vermelho e segurava nas mãos um enorme rifle com uma baioneta fixada ao seu cano. Mantinha-se imóvel e em silêncio, como uma estátua de granito, fitando o vazio à sua frente. Depois me disseram que era somente quando alguém se aproximava do leito ou mostrava alguma intenção de desvelar o corpo, que ele se movia. Erguendo o rifle e emitindo algumas palavras estranhas. O meu irmão pensou que ele e todos os demais estranhos uniformizados não falavam a nossa língua. Havia muitas pessoas nas ruas naqueles dias, pessoas que eu nunca vira antes. Recordo-me de que todos usavam caps vermelhos, trajavam uniformes e haviam chegado a cavalo. O corpo do meu pai foi colocado sob os ícones em um banco que ficava no meio da sala de estar, voltado para o leste. Lembro-me de que nós, os seus filhos, meu irmão de 6 anos, meu irmão que ainda era bebê e eu, fomos trazidos trêmulos à beira da cama para fazermos as nossas despedidas. Embora eu não pudesse ver o corpo do meu pai, porque ele estava em um caixão selado, me mandaram dizer adeus e beijá-lo de qualquer forma. Alguém me levantou e eu me recordo de ter apertado os meus lábios no ponto em que estaria a cabeça do meu pai. Também me lembro que minha mãe e todas as outras pessoas, parentes e vizinhos, se lamentavam e soluçavam, mas eu não chorei. Aqueles estranhos, com capes vermelhos, armas, uniformes e cavalos, prenderam mais o meu interesse do que o meu falecido pai. À medida que o tempo passava e eu envelhecia, essa cena frequentemente aparecia na minha mente, provocando a minha curiosidade. Queria saber o que de fato acontecera naquele dia. E, no entanto, minha mãe sempre conseguia evitar minhas perguntas. Ela me dizia que ele morrera, mas ela nunca havia dito como ele morrera. Foi apenas numa noite, quando retornamos de uma das assembleias da vila, em que os Curcos haviam sido denunciados como inimigos do povo, que minha mãe se decidiu a nos contar a verdade. A fazenda do meu pai chegava a ser grande o bastante para sustentar a família. A fazenda do meu pai mal chegava a ser grande o bastante para sustentar a família, que crescia, e para satisfazer a exigência pelo estado de impostos sempre crescentes. Ele tinha apenas cerca de 15 acres de terra arável. Nunca houve mais do que um cavalo, uma vaca, uns poucos porcos e o usual bando de aves domésticas. Ele nunca teve empregados, pois de nada lhe serviriam. Ele fazia tudo sozinho e gostava disso. Ele frequentemente até trabalhava para outros fazendeiros ou nas cidades, durante o outono e o inverno. Contudo, ele era um sucesso em seus próprios domínios. Criado com as tradições imutáveis da gente do campo, ele era um indivíduo laborioso e incansável. A sua pequena fazenda se tornou um modelo para muitos outros fazendeiros na nossa vizinhança. Ele a transformou no que poderia ter sido chamado de horticultura. Ele a geria tão bem que ele sempre tinha alguma variedade de frutas frescas ou verduras para vender nas cidades. Depois de dar duro no trabalho durante a semana, nos domingos ele costumava carregar sua carroça, puxada por um cavalo com vários produtos agrícolas, e ia ao mercado. Desta maneira, mediante sacrifício e puro labor intenso, ele conseguiu acumular dinheiro suficiente para construir uma casa
e os prédios auxiliares necessários. Uma clara indicação de sua limitada prosperidade. Com isso, mudou o seu status social. Ele se tornou um dos indivíduos mais respeitados na vila e, como consequência, foi eleito chefe da vila um pouco antes da Revolução Comunista. Essa posição era honorária, pois ele não recebia pagamento do governo, mas ela o levou à morte. Um dia, em 1919, poucos dias depois da recuperação da Ucrânia pelos comunistas, o meu pai foi preso, levado à sede do condado e aprisionado. Foi rotulado como servo do antigo regime, explorador dos pobres e nacionalista burguês, pois ele advogava pela independência da Ucrânia. E isso aconteceu tão rápida e inesperadamente que minha mãe inicialmente ficou mais confusa do que amedrontada. Acreditava confiante que a prisão havia sido um erro. Ela sabia que ninguém faria mal ao seu marido, um homem bom, profundamente religioso e honesto, que trabalhava duro e estava sempre pronto a oferecer ajuda a qualquer um. Minha mãe tinha certeza de que os carcereiros logo se dariam conta do tipo de homem que ele era e o soltariam. Mas isso nunca aconteceu. No dia seguinte, quando foi visitá-lo, disseram-lhe que ele estava morto. A despeito de seu intenso pesar, o primeiro pensamento foi sobre como retirar da prisão o corpo do seu marido e como lhe dar um enterro apropriado. Conseguiu ambas as coisas. Por alguma razão desconhecida, os carcereiros do meu pai permitiram que ela levasse o corpo para casa, mas apenas com a condição estrita de que ele fosse enterrado sem participação do público e que o caixão nunca fosse descoberto. A minha mãe não tinha outra escolha, a não ser a de aceitar essas condições. O corpo foi levado da prisão para a nossa casa por um pequeno destacamento da Guarda Vermelha. Ao nos dizer isso, a minha mãe manteve a calma e a compostura, como sempre o fizera. Ela era uma pessoa verdadeiramente notável. Raramente a vi chorar. Naqueles anos atribulados e solitários que se seguiram à morte do meu pai, ela trabalhou no campo, arou a terra e fez a colheita. Ela cuidava dos nossos animais domésticos, administrava o lar com discernimento e cuidava de nós afetuosamente. Ao longo de todos esses anos, ouvimos poucas queixas brotarem dos seus lábios. Pelo contrário, ela se mostrava feliz e espirituosa. Ela nos encorajava a ter um bom comportamento e a estudar com afinco na escola. Ela ria e rezava em nossa companhia, mas quando estava sozinha, ficava triste e melancólica. Desde a época da morte de meu pai, o medo perseguiu a minha mãe a cada passo que dava. Temia ser denunciada a qualquer momento como a mulher de um inimigo eliminado do povo. Uma acusação que teria sido fatal para nós quatro. Por 11 longos anos, ela labutou com esse medo sobre si, tendo sempre de ser muito cuidadosa na sua fala. Durante aqueles anos, ela teve de apaziguar muitas pessoas para evitar brigas ou outros atritos que poderiam ter resultado numa denúncia. Na verdade, ela vivia num mundo solitário e perigoso. Minha mãe teria preferido não nos contar essa história, de modo algum, pois ela não queria que crescêssemos amargurados pelo assassinato do nosso pai. Estava convencida de que ele havia sido torturado e morto na prisão. Sua resistência se extinguiu apenas depois daquela assembleia em particular, durante a qual havia sido declarado o extermínio dos turcos como inimigos do povo. Ela sentiu que o fim se aproximava e acreditava que já éramos velhos o bastante para conhecer a verdade. Depois de termos nos recuperado do choque que sentimos com a narrativa sobre a morte do nosso pai, permanecemos à mesa e conversamos sobre os eventos recentes da vila. Por fim, fomos à cama após meia-noite. Assim que apagamos as luzes, ouvimos o som de murros enérgicos na porta da frente. A batida foi repetida e a voz de um estranho exigiu que abríssemos a porta. A comissão de aprovisionamento do pão, anunciou uma voz do lado de fora.
Já havíamos ouvido falar dos atos notórios dessa comissão e nos apressamos em obedecer à exigência. Mas, antes que pudéssemos fazê-lo, houve um barulho intenso. Os estranhos invadiram nossa casa à força. Estava escuro e a minha mãe foi iluminar a lâmpada de querosene. Aprontar surpresas é a minha fraqueza. Ha, 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 disse a voz que nos ordenara a abertura da porta. Estou simplesmente encantado em vê-los. Mas onde vocês estão? Ha, ha. Era o camarada Kisniak. Quando a minha mãe acendeu a lâmpada, vimos que 4 homens, 2 mulheres, um garoto, o mensageiro, estavam de pé diante dela. Um dos homens portava um rifle, como se estivesse esperando que um coelho fosse pular vindo debaixo da cama. Conhecíamos todos eles pessoalmente. O camarada Kisniak estava bêbado e os seus lábios e mandíbulas se moviam lentamente enquanto gaguejava. Não conseguia manter-se ereto. Ficamos assustados e instintivamente, meu irmão mais velho e eu, chegamos mais perto da nossa mãe. Como vão, camaradas? Disse a minha mãe com a sua voz trêmula. O camarada Kisniak andou para mais perto dela. Passou muita água debaixo da ponte desde que nos encontramos pela última vez, disparou. É uma coisa doce receber uma visita noturna inesperada, hein? Fico feliz em vê-los, camaradas, prosseguiu a minha mãe, recuperando seu vigor e confiança. O que posso fazer pelos senhores? Sentem-se, por favor. A lâmpada estava pendurada na sala de estar, no canto voltado para o leste. Segundo a tradição entre os fazendeiros, esse canto era um lugar sagrado. Ali ficavam ícones presos às paredes. Do teto pendia uma lâmpada icônica com a chama perpétua do seu óleo como símbolo da luz. Um pedaço de pão consagrado jazia sobre um dos ícones como símbolos da generosidade de Deus. Era daquele canto que encarávamos o camarada Kisniak e a sua comissão. O meu irmão Sherin estava de pé do lado esquerdo da minha mãe e eu estava à sua direita. O camarada Kisniak pareceu não ter ouvido o que minha mãe disse. Ele estirou os braços com a intenção de abraçá-la e a agarrou. De uma forma desavergonhada. Ela lhe estapeou o rosto com toda a força que tinha. Porco, saia de perto de mim, ela gritou. Rapidamente, o camarada Kisniak levou a mão à sua arma. Saltei rapidamente para a frente da minha mãe e Sherry agarrou Kisniak. Um tiro foi disparado. A bala atingiu o ícone e o vidro foi reduzido a estilhaços. O tiro foi tão inesperado que todos pareciam paralisados. Uma mulher que integrava a comissão, ao olhar para o ícone destroçado, começou a chorar. O meu irmão mais novo berrava o mais alto que podia. Tentei confortar a minha mãe enquanto Sherry lutava com o camarada Kisniak, que estava tentando atirar novamente. O camarada Judas, que provavelmente também estava bêbado, caiu de joelhos numa atitude zombeteira e murmurou alguma coisa como se estivesse rezando. Então, um fazendeiro idoso, que também era membro da comissão, gritou: Aquietem-se, viemos aqui para tratar de um assunto oficial. O camarada Kisniak parou de brigar com o meu irmão e colocou a arma de novo no coldre. Dirigiu-se então ao velho fazendeiro. Deixe os cavalos encarregados de pensar. Eles têm cabeças maiores, debochou em voz baixa. Você está falando exatamente do assunto de quem? Então aproximou-se do velho e olhou com desprezo. Eu sou o assunto aqui, trovejou repentinamente. Está me ouvindo bem? Eu sou o assunto aqui, ninguém mais. Guarde isso nessa porcaria de cabeça velha, suja e estúpida. O velho hesitou. Quis dizer alguma coisa, mas foi em vão. O camarada Kisniak prosseguiu falando desta vez com os dentes cerrados.
Olhem para ele, continuou, enquanto se virava para os membros da comissão, apontando com o dedo para o velho fazendeiro. Ele veio aqui para tratar de um assunto oficial. Não é interessante? Depois ergueu a voz novamente. Repito, esse é um assunto meu. Sou o representante do nosso amado e querido partido. Aqui e do nosso governo. Sou. Eu queria apenas... O velho começou a dizer alguma coisa. Cale a boca! O camarada Kisniak o interrompeu. Então, após um momento de silêncio, o advertiu. Vou acertar as contas com você mais cedo ou mais tarde. O camarada Kisniak era membro do Partido Comunista e presidente da Comissão da Centena. Seu poder naquela centena era total. Opor-se a ele era opor-se ao partido e ao governo. Ninguém, à exceção dos superiores, podia interferir nas suas atividades. Gritando cada vez mais alto, advertiu que fuzilaria qualquer pessoa que se opusesse à vontade do Partido Comunista e à do governo. Passado algum tempo, voltou-se para o meu irmão Sherry. Você é um garoto forte, hein? Você é realmente um garoto muito forte, disse. A nossa amada pátria precisa de sujeitos fortes como você. Não é uma grande sorte termos uma jovem geração tão forte? Então, ele se voltou para o homem com o rifle, dando-lhe um sinal para que se aproximasse. Então, voltou-se para o meu irmão mais uma vez. Bem, continuou da mesma maneira. A nossa pátria socialista precisa de pessoas fortes. Então, tentando assumir uma postura digna e afetando uma arrogância militar, pronunciou-se. Em nome do nosso amado Partido Comunista e do governo do nosso povo, declaro a sua prisão por agressão física a um representante oficial do partido e do governo, enquanto ele estava desempenhando seus deveres oficiais. Então, deu ordens ao homem com o rifle que assumisse a custódia do meu irmão. A minha mãe não conseguiu esconder o seu desespero. Chorando, tentou segurar Sherry com ambas as mãos, mas, sendo fraca demais para lutar com 4 homens, desmaiou. Quando recobrou a consciência, Sherry já fora levado embora. Passaram-se alguns minutos e depois que a minha mãe havia voltado a si, Kisniak prosseguiu o seu assunto, como se não houvesse acontecido nada. Bem, começou. Como você já sabe, viemos aqui para tratar de um assunto sério. Como disse o nosso camarada, fez um sinal com a cabeça ao velho fazendeiro com um sorriso. E de fato é muito sério. A minha mãe se pôs de pé e ajeitou o cabelo. Antes de começarem a tratar o seu assunto oficial, seja lá o que for, exijo um mandado de prisão para o meu filho, disse numa voz clara. Ficamos todos espantados. Sou apenas uma viúva desamparada, prosseguiu. Podem fazer o que quiserem comigo, pois não tenho nenhuma força para me defender. Mas enquanto eu for viva, protesto contra a sua invasão na minha casa. Aquele gênero de protesto não tinha precedentes. A punição para quem dissesse tais coisas era uma sentença de prisão perpétua ou a morte. Ninguém sequer pensaria em exigir de um funcionário que mostrasse a permissão que recebera para realizar uma prisão ou uma busca. A exigência da minha mãe provocou risadas histéricas do camarada Kisniak e dos seus lugares tenentes. Então ele se aproximou de nós. Olha aqui, irmã. Não tente me amedrontar. Ninguém pode me amedrontar. Já estive em apuros antes. Quando minha mãe tentou dizer alguma coisa, ele a interrompeu. Deu a entender que tinha conhecimento do que acontecera ao seu marido e que não haveria nenhum problema em fazer o mesmo com ela. Sei o que o senhor quer dizer, disse minha mãe, sem mudar o tom de sua voz. Contudo, como cidadã, exijo justiça e os meus direitos. Agora ele nos apontou a arma. Agora, cidadã, deveras leal e patriótica, você está presa. E você também. Ele apontou com a arma para mim, aos risos. Ordenaram-nos que nos virássemos em direção à parede e que ficássemos ali. A comissão começou a tratar do seu assunto oficial de dar busca a alguma coisa. O camarada Kisniak, ainda brincando com a sua arma, parecia gostar muitíssimo do seu assunto.
Ele olhou até dentro do fogão. Depois de finalizarem sua busca na sala de armazenamento, o camarada Kisniak entrou no quarto onde a minha mãe guardava as suas roupas e relíquias em um baú trancado. Logo ouvimos um tiro. A minha mãe e eu corremos para o quarto. O camarada Kisniak estava abrindo o baú, sem se dar ao incômodo de pedir a chave. Ele destruir a fechadura. Mikola, o meu irmão mais novo, estava chorando no canto que ficava atrás da cama. Quando a minha mãe e eu aparecemos na soleira da porta, o camarada Kisniak ergueu a sua arma e disparou um tiro sobre nossas cabeças. Fiquem no seu lugar, ordenou. Saímos e ele fechou a porta atrás de nós. Depois de algum tempo, o camarada Kisniak saiu. Numa mão, ele segurava um livro, na outra, joias, se é que essa é a palavra certa para as lembranças de uma mulher da fazenda. Eram as lembranças da meninice da minha mãe. Bem, camarada cidadã, pode me fazer a gentileza de explicar o significado dessas coisas? A minha mãe respondeu: o livro é a Bíblia, e essas coisas são isso mesmo que o senhor está vendo. De quem você a estava escondendo? Ele apontou para os seus achados. Como encontrou essas coisas? O senhor sabe que essas coisas são minhas. A minha mãe respondeu com raiva. Em vão tentou-lhe explicar que a Bíblia não havia sido escondida, que ela possuía as joias por muito tempo, desde antes da Revolução, e que sua própria casa não tinha de esconder os seus pertences. A Bíblia, Kisniak disse, havia sido escondida com o propósito de propagar a religião, e as joias não pertenciam a você, mas aos seus parentes do lado do seu marido. Um curco será sempre um curco. Foi a sua proclamação plena de significado. Então ele explicou que todos os meus 3 tios haviam sido declarados curcos e presos, que amanhã seriam banidos da vila e a sua propriedade seria expropriada. O assunto da comissão na nossa casa consistia em encontrar qualquer coisa que os meus tios pudessem haver escondido em nosso lar. Depois de uma busca minuciosa, a comissão partiu. Confusos e atemorizados, os nossos únicos pensamentos se voltaram para Sherry e os nossos 3 tios. Final. Então, pessoal, esse foi o capítulo 7º. Vocês viram aí, né? Estão ouvindo como que os comunistas chegam na nossa casa. Sempre eu falo para vocês. Reflitam sobre isso desde o princípio, né? Desde o começo do livro, desde o primeiro capítulo, como tudo começou. Uma vila tranquila, todo mundo ali cuidando das suas coisas, na sua casa. Tenta imaginar, de um dia para o outro, né? Você acordar e ver invadido com pessoas estranhas tomando conta daquilo que é seu, na sua mais intimidade, né? Então, pessoal, é isso. Fiquem todos com Deus. Peço para vocês mais uma vez, quem puder, se inscrevam no canal, compartilhe esse conteúdo. É muito importante que esse fato nefasto da história, que muita gente durante muito tempo tentou esconder, tentou negar a existência. Então é importante que as futuras gerações conheçam e que não se iludam com que aquele mundo que o comunismo promete. Não tem como. Isso é só uma fantasia, uma utopia. Eles sempre vêm com uma promessa de tudo tão bonito, tudo tão perfeito, mas que na verdade é um verdadeiro inferno. Amém? Então fiquem todos com Deus e até mais.